noite a todas e a todos. É uma alegria estar no Cariri. É um prazer enorme poder participar do 4º Congresso Estadual do Ministério Público do Ceará, o 8º encontro do Ministério Público no Cariri. Faço um agradecimento especial ao conselheiro Luciano, que tão gentilmente me acolheu. O conselheiro Luciano, até estávamos recordando, passou no Superior Tribunal de Justiça, inclusive para prestar contas das atividades no Conselho Nacional do Ministério Público. Isso é algo que mostra a preocupação não apenas em fazer este serviço público importantíssimo e necessário da gestão do nosso Ministério Público brasileiro, mas de fazer a prestação de contas desse serviço realizado. Parabéns pelo serviço desenvolvido. Minha saudação também ao nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido, Dr. Aureliano, presidente da associação. Eu passei o dia em viagem, mas felizmente deu tudo certo. Estou aqui em Juazeiro e vamos poder trocar um pouco de ideias sobre esse tema que realmente é novo em temática detalhada na lei, que veio com a Lei 12.850, mas muito antigo na história do mundo, muito antigo no Brasil. Deixa eu ver. Nós temos realmente, como o Dr. Luciano ressaltou, já desde as ordenações filipinas, esse tratamento da colaboração premiada. Ali eu faço um exemplo apenas. Na verdade, temos mais dispositivos nas ordenações filipinas que também traziam colaboração premiada. Esse era o perdão que era concedido a quem delatava a alta traição contra o rei, o crime de lesa majestade, que termina ali dizendo que antes, se ele o revelar, antes que per outrem seja descoberto, merece perdão. Dessa época até hoje nós continuamos tratando desse tema e continuamos ainda sem ter muito claros os limites de como fazer e como realizar em detalhes essa negociação que interessa especialmente aqui a este evento, ao Ministério Público, porque é o nosso gestor, o nosso representante do Estado na negociação da colaboração premiada. Eu já trabalho com a colaboração premiada há uns 20 anos. O Dr. Luciano até lembrou, eu fui desembargador em Porto Alegre na época em que o Sérgio Moro estava começando a vara em Curitiba. Eu até dei posse ao Sérgio Moro na época, porque era do meu estado. Era a época em que começavam a ser realizadas colaborações premiadas sem que nenhuma lei previsse como elas seriam feitas. Nós tivemos um grande problema lá no meu estado, no Banco do Estado, era o Banco do Estado do Paraná, o Banestado, com muitas fraudes, muitos desvios, e se usou a colaboração premiada já naquela época. Daquela época em que tínhamos apenas a previsão de uma redução de pena na lei de crime organizado da época, na lei de proteção a testemunhas, na lei de drogas, nós viemos de uma situação então sem previsão de como realizar a colaboração para o momento em que agora já temos lei com algum detalhamento. Mas permanece o Supremo Tribunal Federal, permanecem os tribunais do nosso país ainda detalhando, ainda construindo. Eu separo alguns critérios que serão interessantes comentar, mas já de início destaco a eficiência. Talvez o grande destaque da Operação Lava Jato, que passou a ser um marco de esperança para um Brasil sem corrupção, tenha sido este marco, a própria colaboração premiada. Eu sou relator, por exemplo, das Zelotes, que é a Lava Jato em Brasília, trabalho na turma da Lava Jato do Rio de Janeiro. São operações da Lava Jato que estão crescendo muito, mas ainda não se comparam com Curitiba, especialmente pelos efeitos das colaborações premiadas. É uma eficiência que é inconteste, gera reconhecimento nacional, influi na política do Brasil. A eleição de presidente da República teve muito de marca
dessa imagem de luta contra a corrupção. E temos nesta figura do negociador Ministério Público uma figura que precisamos conversar sobre os caminhos que seguirá, porque ele é o nosso representante, o Supremo até permite também a autoridade policial como negociador do Estado, mas basicamente é o Ministério Público que representa o Estado nas negociações da colaboração premiada. Tem um poder, em princípio, ilimitado, e aí com o máximo respeito, é aí que já é o primeiro ponto que me parece que é necessário pensar, porque nós temos orgulho da nossa instituição do Ministério Público, assim como temos orgulho de todos os servidores públicos, mas como todos os seres humanos, falham, erram, precisam limites, precisam controles. Todo poder gera abusos, todo poder tende a transformação em abuso e por isso precisa limite, precisa controle. E assim precisamos ver exatamente o que pode o promotor negociar. Que favores ele pode negociar em contrapartida? Ele pode fazer favores, como vamos ver, por exemplo, do delator ficar com parte do produto do crime? Ele pode fazer favores de não investigar o delator, de não investigar a família do delator, de permitir que sejam encerrados processos fora da sua competência. Temos muitas questões ainda em discussão. Precisamos delimitar os favores, o que perseguir, porque atualmente nós vivemos um campo em que o delator vai e fala de quem quiser. Provavelmente não vai falar dos amigos. O Ministério Público ou o delegado de polícia como representante do Estado colhem também informações do delator sobre os crimes que quiserem. E precisamos conferir qual é o espírito que move delator e Estado nessa reunião de fatos criminosos. E precisamos discutir até a proporcionalidade de favores. Nós viemos de uma formação sem qualquer prática de gestão. Acredito que talvez as formações mais recentes do curso de Direito tendam a se preocupar um pouco mais com a gestão. Mas o curso de Direito, em princípio, não se preocupa com gestão. E daqui a pouco nós colocamos um promotor para fazer a negociação com um empresário que passou a vida negociando. E talvez não seja alguém tão experiente na negociação para representar o Estado. Precisa esse promotor, então, ter algum apoio, precisa ter alguma formação especial para fazer essa negociação. São aspectos importantíssimos e que trazem, por um lado, para mim, a segurança de que nós temos uma instituição forte, única no mundo. Não há Ministério Público comparável ao Brasil. Felizmente, pela minha vida, formação acadêmica e trabalho, eu tenho muitos contatos no mundo e sempre que se fala em Ministério Público, os colegas de outros países arregalam os olhos, porque Ministério Público em outros países é vinculado ao Executivo. Ministério Público em outros países não tem liberdade de escolher o que processar. Ministério Público em outros países não tem estabilidade funcional. Essas prerrogativas que nós temos no Brasil, e ainda em nível maior do que eu falei, torna esse nosso Ministério Público especialmente forte e isso nos enche de esperança nessa capacidade de negociação. Mas, por outro lado, traz também a preocupação, que era o foco até do meu trabalho, desse livro que saiu, de que, como qualquer poder, precisa limites e precisa controles. Aqui só alguns números da Lava Jato, e só até 17, com 1.700 procedimentos instaurados, acordos de leniência, cooperação realizados com outros países, valores repatriados também só até 17, em bilhões, uma eficiência altíssima. Mas na sequência das leis, alguns aspectos acabaram se tornando estáveis. E são aspectos que são interessantes para discutir a colaboração premiada até hoje. A colaboração premiada é uma prova pessoal de colaboração, e se a prova pessoal de colaboração pode ser realizada em qualquer momento do processo. Assim como pode alguém resolver confessar o crime, reconstituir o momento do crime em qualquer fase do processo,
assim poderá também acontecer a colaboração. Ela é tendência prática em grandes crimes financeiros e de tráfico. E aí até é um ponto que eu tenho me preocupado, porque nós estamos com uma prática da colaboração muito similar ao plea bargain americano, mas essa não é a nossa lei. Nós podemos até mudar a lei para chegarmos a esse ponto maior de negociação, e eu sou favorável. Já estou no processo criminal há 30 anos e já cansei desse fingimento, dessa ilusão do princípio da obrigatoriedade, onde nós dizemos que perseguimos a todos que praticam crimes e dizemos que realizamos essa investigação e persecução com igual eficiência, quando isso é um mito. Mas isso precisa decorrer de lei. A lei vai precisar delimitar o que poderemos fazer em termos de negociação, e até hoje o que temos não é plea bargain. Não é um modelo de negociação em que o Ministério Público tem poderes de fixar pena, fixar imputações de crimes menos leves, fixar se vai processar no futuro por outros crimes. E também não é, segunda expressão e última que eu vou falar em inglês, não é também guilty plea, não é também acordo de confissão de culpa. E digo isso porque a nossa prática não é bem assim. A nossa prática está tentando transformar a colaboração premiada nestes acordos mais amplos de negociação do modelo americano, e volto a dizer, não sou contrário, mas precisamos de lei para isso. Quando eu vejo, por exemplo, um processo, um caso concreto, em que de 4 réus no processo, 3 fizeram acordo, algo está errado. Isso não é colaboração premiada. Eu estou fazendo acordo para todos confessarem. A última linha lá que eu coloco, estratégia de defesa, é até prejudicada nisso. Porque é direito do réu, sim, poder colaborar com o processo. Mas a colaboração premiada é baseada no dilema do prisioneiro. Na ideia de fazer com que as pessoas que participem de organizações criminosas, especialmente organizações criminosas baseadas no silêncio, tipo mafiosas, que essas pessoas, quando presas, tenham sempre a dúvida: eu posso manter o silêncio, é que eu estou obrigado pela organização, mas pode ser que o meu outro colega do grupo também preso venha revelar. E aí funciona o dilema do prisioneiro. Aquele que revelar vai ter os benefícios da colaboração. Quando eu dou a colaboração para todos, perdi o dilema do prisioneiro. Nós estamos vivendo situação em que, de repente, 80 diretores de uma construtora foram fazer acordo de colaboração. 80 não é colaboração premiada. Colaboração premiada é para ser feita em casos onde o Estado não consiga obter a prova, tenha dificuldade de obter a prova, crimes graves, e aí se faz a colaboração premiada com agentes periféricos. Vai se fazer a colaboração com o motorista, com a secretária. Eu não vou fazer colaboração com o chefe da máfia. Se eu preciso de alguém do setor financeiro, posso até pegar um diretor financeiro do grupo, mas é 1, 2, não 80. Essa é um primeiro ponto que é o que eu chamo da banalização da colaboração premiada. Volto a dizer, não sou contrário a que se tenha uma maior negociação pelo Ministério Público, mas a lei que tem que ser nosso limite. E vou focar muito nessa troca de ideias hoje na lei, porque nós vivemos uma realidade em que, por vezes, eu ouço um discurso de proporcionalidade. Olha, se o juiz podia dar uma pena maior, ele pode inventar uma pena menor. Se o Ministério Público podia deixar de perseguir, ele pode criar favores inventados. Isso é direito penal. Isso é direito processual penal. Eles só funcionam pela legalidade estrita. Não há proporcionalidade. Eu não posso admitir que um juiz invente rito, que um juiz invente pena. Eu lembro de um juiz em São Paulo que, muito bem intencionado, tinha proposições que saíam do que a maioria considerava correto. Esse juiz, por exemplo, dizia que bater na sogra não era crime, mas exercício regular de direito. Ele fixava como cautelar, Bauru, São Paulo, ele fixava como cautelar frequentar a missa aos domingos, independentemente da religião do réu. É o bom senso, é a proporcionalidade.
E para que tenham uma ideia, os nossos estudantes, a ONU, nas regras de Tóquio, já recomenda que mesmo para cautelares penais, o Estado use apenas da legalidade estrita. Não se pode inventar restrições temporárias. Muito pior inventar penas, muito pior inventar ritos. Então, se a nossa lei prevê que o processo é obrigatório, salvo em juizado naqueles acordos e salvo na colaboração premiada, esse é o nosso limite. Podemos batalhar para um aumento, sim, e aí vamos discutir. E precisa haver essa discussão. Porque a sociedade deixou na nossa mão, como representantes do Estado, a realização da persecução penal. Quando nós fazemos acordos, nós abrimos mão dessa persecução por completo. Essas pessoas que fazem acordo não terão a pena por completo. E a sociedade perde com isso. Pode a sociedade aceitar perder mais em negociações mais amplas? Pode, mas isso é tarefa do Congresso discutir. Não cabe a nós, como isolados agentes públicos, inventar processos, inventar penas. Incidência sempre da lei especial, porque nós tivemos várias leis no tempo e até hoje temos discussão, por exemplo, a lei de colaboração premiada, a lei de crime organizado que prevê a colaboração premiada atualmente de modo mais amplo. E já temos algumas situações em que se discute a aplicação por analogia para crimes que não sejam de organização criminosa. Já é uma primeira discussão interessante, embora tenhamos aí normalmente a ideia prevalente de uma analogia em bona parte. A voluntariedade é um ponto que tem trazido bastante discussão e que eu fico tranquilo em discutir aqui no Ministério Público, num evento do Ministério Público, porque tenho certeza que não estão acontecendo abusos. Mas é bom que tenhamos essa cautela de continuar preocupados que abusos não aconteçam. A preocupação é prender-se para colaborar, prender-se para incentivar a colaboração. Aí nós perdemos a voluntariedade. Tivemos até leis que falaram em espontaneidade, ou seja, partir do agente delator a proposta de acordo. A doutrina majoritária e a jurisprudência, até agora também, entende que não precisa espontaneidade. Pode até o promotor oferecer o acordo, não há problema. O que não podemos ter, como não pode acontecer em nenhum negócio jurídico, é que a pessoa faça um negócio jurídico coagida. E prender para colaborar é coação, é tortura, é volta ao modelo inquisitório que não podemos admitir. Eu cheguei a ver processo, mas excepcional, em que o procurador da República confessou que prendia para forçar a colaboração, incentivar a colaboração. Claro que a soltura foi imediata. Eu já vi um processo em que o juiz prendeu porque o colaborador deixou de colaborar. E também, de novo, algum erro havia. Ou não havia motivo para prisão e então não poderia ter sido preso, ou havia motivo para prisão e a colaboração em nada alteraria isso. Então algo estava errado. Também a soltura foi imediata. Mas volto a dizer, isso é exceção. Pelo menos em estatísticas, bem mais de 90%, o Ministério Público Federal tem uma estatística de Curitiba, de que 90, eu já esqueci o número, 95, bem mais do que 90% dos acordos foram feitos com réus soltos, para evitar discussão quanto à voluntariedade. Agora, a OAB também tem uma estatística interessante. De todos que fizeram colaboração, só um ficou preso. É um outro modo de ver também. A colaboração premiada é um favor de resultado e não de conduta. Isso significa que nós vamos premiar quem traz melhores resultados. É uma negociação interessada, sim. Se a pessoa trouxer 10 provas, 100 provas de culpa de outros acusados, de forma de estruturação da atividade criminosa, trouxer produto do crime, enfim, quanto mais benefícios ela trouxer para a persecução penal, maiores os favores que terá. Ainda que mal intencionada. Ainda que ela esteja fazendo isso só para diminuir a pena. É como aquele que
sendo processado, percebe que vai ser condenado, e já que vai ser condenado, confessa o crime, só para obter a atenuante da confissão espontânea. Não há boa vontade, não há regeneração alguma, mas ele terá direito ao favor pela colaboração no processo. Então nós não premiamos condutas boas, intenções boas, nós premiamos resultados bons. E já tivemos situações até que mostraram isso claramente. Claro que eu não posso falar de processo em andamento, mas fatos públicos e já acabados, alguns até comento. Houve uma situação curiosa de um doleiro, Alberto Youssef. Ele foi preso lá há 20 anos, quando eu falei para vocês que eu já trabalhava com colaboração. Ele foi preso pelo Sérgio Moro na Operação Banestado, daquele Banco do Paraná que teve muitos desvios. E o Alberto Youssef era doleiro, fazia de lavagem de dinheiro, colaborava em evasão de divisas e fez colaboração na época. Mesmo sem lei alguma detalhando, nós já fazíamos colaboração. Fez colaboração, obteve favores enormes, respondeu o processo, teve uma pena, mas bem menor, e cumpriu essa pena, saiu da cadeia, voltou ao mercado de trabalho dele, doleiro, fazendo de novo evasão de divisas, fazendo de novo lavagem de dinheiro, voltou a ser preso pela Lava Jato. E aí se criticou muito, puxa, mas o Alberto Youssef foi preso uma vez, fez colaboração, saiu, foi praticar de novo os crimes, fez de novo colaboração, e nós vamos fazer esse favor de novo? É o Estado que negocia. Se o Estado acha que não conseguiria ou teria dificuldade em obter aquelas provas, vale a pena fazer esse acordo. Ainda que o Alberto Youssef tenha sido muito mal intencionado. Alguns até brincam que ele, enquanto estava na primeira colaboração, entregou todos os outros concorrentes, todos os outros doleiros. Quando ele saiu da cadeia, ficou sozinho no mercado, ficou mais fácil o seu trabalho. Premia-se o resultado. Existe uma última regra que é interessante também porque estamos tendo desvios, e é interessante até para comentar a sua razão. É a regra da utilidade. Em todas as leis de colaboração premiada, na história brasileira, nós tivemos especificações de quando ela poderia ser realizada e sobre o que ela iria tratar. Em todos. Até hoje, na Lei 12.850, isso permanece. Mas a nossa prática não está sendo assim. Como eu disse, a pessoa vai delatar e delata o que quiser. E se ela pode delatar amigos ou inimigos, quem ela vai delatar? E como eu disse, confio plenamente em todos os servidores públicos, delegados de polícia, Ministério Público, mas somos seres humanos. Qualquer um desses negociantes do Estado também poderá fazer as suas limitações na negociação. Eu quero que você fale de fulano, eu quero que você fale de tal crime ou de tal partido. Isso é plenamente possível. E isso não pode acontecer. Porque nós transformamos então o processo penal do fato em um processo penal de autor. Nós podemos passar a perseguir a pessoa que quisermos e vamos obtendo delações de todos que conseguirmos para que alguém fale um crime dessa pessoa. Eu lembro de um desvio desses, num caso concreto, há uns 3 anos, de um servidor público do Rio Grande do Sul, um alto servidor público, que estava sendo processado por corrupção. Um crime fortíssimo. Foi quebrado o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo telefônico, se verificaram, enfim, documentos, e durou a investigação uns 5 anos e não achavam a prova da corrupção. Mas nesse meio tempo surgiu a possibilidade, pelos que encontraram, de que ele estivesse favorecendo escritórios de advocacia. Aumentou-se o período, se quebrou por 10 anos e-mails, quebra de sigilo telefônico, bancário, e o inquérito policial durou 16 anos. Inquérito. Depois de 16 anos, com quebra de sigilo de e-mails por 10 anos, o resto eu não vou lembrar o prazo, mas muitos anos de bancário, telefônico, não acharam também prova de que ele realmente favorecia escritórios de advocacia. Mas ele fazia coaching, treinamento para concurso. E a profissão dele não permite
que realize coaching, que é uma infração disciplinar então. Depois de 16 anos de investigação, depois de 10 anos de quebra de e-mails, depois de muitos anos de quebra de sigilo telefônico, fiscal, não se descobriu a corrupção que foi o motivo do inquérito, não se descobriu favorecimento de escritórios de advocacia, que foi o que surgiu depois, mas se puniu disciplinarmente por fazer coaching. Esse é o típico desvio de um processo, que passa de um fato a investigar uma vida. E isso não pode acontecer em direito penal. Não pode acontecer, e até faço alerta, porque para quem não é muito da área jurídica pode parecer interessante. Estão falando de crimes. Quanto mais crimes soubermos, melhor. O problema é que quando se dá essa liberdade de perseguir qualquer pessoa que você queira, é natural ao ser humano que ele vá perseguir quem ele não goste, quem lhe traga mais problemas. Por isso, o direito penal jamais poderá ser um direito de investigação de pessoas, mas sempre de fatos. A partir de um fato eu posso até descobrir outros, a serendipidade, enquanto fortuito de provas, mas eu não posso resolver investigar alguém permanentemente, como não posso também colocar, por exemplo, fiscais de tributos em uma empresa específica que eu não gosto, até que descubram algum erro que essa empresa pratique na esfera tributária. E esse limite está sendo perigosamente atingido nessas práticas da colaboração hoje. A forma sigilosa dos termos da colaboração é outro ponto que está trazendo muita discussão. Ainda ontem o ministro Gilmar Mendes provocou a segunda turma para uma rediscussão, porque atualmente o Supremo não permite a impugnação do acordo de colaboração premiada por delatados ou terceiros, até em sentido amplo. Mas não é o que eu acho correto, não é o que a minha turma acha correto. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça permite sim a impugnação por terceiros, permite até a sociedade. Nós tivemos tanta discussão naquele caso que está em julgamento, mas só o fato passado eu posso falar, aquela colaboração premiada dos irmãos Batista, que resultou na não persecução criminal. A sociedade se sentiu atingida, se sentiu desprotegida, achou que foi um acordo bom demais. Eu não vou entrar no mérito se foi bom ou não foi, porque por outro lado também se obteve prova de um crime, ou pelo menos se imaginava assim, de um presidente da República em exercício. Isso é dificílimo de obter. Mas a sociedade se sentiu atingida. A sociedade pode querer impugnar. Nós, quando temos na fundamentação uma exigência constitucional, não temos apenas a fundamentação para que as partes saibam o que pensa o promotor no seu parecer, o que pensa o juiz na sua decisão. Nós temos a fundamentação também para a sociedade. A sociedade deve ter acesso ao que pensamos para que possa também nos criticar, contribuir com mudanças. E o sigilo é um problema a isso. Na Lei 12.850, que é a que temos em vigor hoje, o Supremo reconheceu que é um negócio jurídico processual. Me parece uma classificação adequada. É um contrato. Nós estamos fazendo um acordo. O Estado tem o direito e poder e dever de punir pela prática de crimes e negocia com quem pratica crimes para facilitar a persecução criminal. Você traz provas, eu diminuo a tua pena. Você traz o produto do crime, eu diminuo a tua pena. Nós temos o que eu chamo de favor judicial e favor ministerial. Na lei não traz a menor dúvida. A prática é que embaralha tudo. A lei torna muito claro que quem reduz penas é juiz. E essa é a função do juiz. Dosimetria, individualização da pena é função jurisdicional. Só juiz aplica a pena. Ministério Público tem também favor previsto na lei, que é a não persecução. E isso também é exclusivo do Ministério Público. E a interferência com o máximo respeito é inadmissível. Assim como não pode o juiz dizer ao promotor, denuncie, não concordo com a oferta de acordo pela não persecução, porque se o juiz pudesse dizer ao promotor, denuncie, quem de fato estaria denunciando seria o juiz e se transformaria no inquisidor, com o máximo respeito também não pode o Ministério Público fixar a pena.
porque senão ele se transforma agora no inquisidor, que investiga, acusa, fixa penas, e o pior, dos últimos 4 ou 5 anos para cá, esses acordos estão prevendo até execução imediata da pena. Execução de pena fixada num acordo que pode ser feito antes até da denúncia, e aí alguém começa a cumprir uma pena antes da denúncia, antes de ser condenado, e pode não ser condenado. E o que eu estou falando não é um exercício de imaginação, já aconteceu. Já aconteceu, aí não vou falar caso concreto, mas casos famosos, caso, vou falar no singular, famoso, de pessoa famosa que fez delação, não provou nada de ninguém, foi todo mundo absolvido e ele também. E se ele tivesse cumprido pena? Na lei é muito clara essa distinção entre o que faz o juiz e o que faz o promotor. A subsidiariedade da prova a lei não exige, mas eu volto a dizer que é da natureza da colaboração. Ou seja, pela lei eu posso fazer colaboração premiada em todos os processos. Posso. Agora veja que em cada processo que eu faço colaboração premiada, eu diminuo a pena de alguém. Eu firo o direito da sociedade a ter uma resposta completa. Se a sociedade quer isso, e acha possível esse caminho, isso tem que decorrer da lei. Em que se permita, como se faz no plea bargain, como se faz até no modelo da Itália em crimes menores, como se faz também no modelo de Portugal em crimes menores, uma negociação direta com o promotor. Mas na própria Itália, por exemplo, quando nós vamos tratar de máfia, quando vamos tratar de crime organizado, não é o promotor que fixa a pena, é o juiz. É parecido com a nossa lei de colaboração premiada. Então nós ainda vamos ter que ver se vamos seguir um modelo mais americano, mais europeu, para ver como caminharemos nessa evolução da negociação. Não é algo que me pareça correto que a gente vá atropelando pela prática. O Supremo recentemente estabeleceu a exigência do contraditório e aqui mostra até uma dificuldade clara. O Judiciário está complementando as lacunas da lei de como se fazer a colaboração premiada. E aí, de repente, vem uma interpretação que não havia antes, que me parece correta, mas não havia, de que é exigido contraditório, inclusive frente ao delator. A lógica me parece evidente, porque se o delator precisa da condenação do delatado para ter a redução de pena, isso é uma das condições vistas para ele ter o favor ao final, ele vai, inclusive nas suas razões finais, inclusive nas suas provas, tentar a condenação dos corréus. Daí, nesse momento, o delator se transforma de um réu formal no processo em materialmente um segundo acusador. Então tem toda a lógica que o Supremo resolveu, que o delator fale primeiro, e até faço um alerta aos colegas que já atuam na área, pensem já na consequência. O Supremo já disse que o delator fala primeiro, mas não é só isso, contraditório, é prova também. Então o delator também deverá provar primeiro. Mas o problema maior é que surge essa novidade de repente. E aí é o medo de repente se anularem vários processos por algo que antes não se entendia como necessário. Cabe agora ao Supremo definir os limites. Espero eu, agora pessoalmente, que se mantenha a nossa jurisprudência de que toda nulidade exige o prejuízo, toda nulidade exige a arguição tempestiva. E aí a admissão de nulidade vai ser muito mais contida, muito mais reduzida. Mas é a evolução, estamos criando como se fazer. A lei prevê que o juiz homologará o acordo de colaboração sem participar das negociações. Não pode o juiz participar das negociações, inclusive para garantir a sua imparcialidade, mas verificará a regularidade, voluntariedade e o que mais me chama a atenção, a legalidade. Esse campo de exame que faz o juiz na homologação tem que ser, a meu ver, muito mais profundo do que nós estamos fazendo. Nós estamos tendo colaborações premiadas que são homologadas sem que sejam examinados com maior cautela os termos do acordo, as cláusulas do acordo.
E o Supremo agora vai ter que resolver se passar da homologação podem ser revistas essas cláusulas. Já adianto que para mim não. Na hora em que o Estado homologa esse acordo, o acordo está perfeito e acabado. É como se vocês fizessem um contrato com alguém para pintar o apartamento de vocês. Assinaram o contrato, é perfeito e acabado. Depois, se não for feito um serviço corretamente ou por completo, podemos discutir a contraprestação, mas o contrato precisa ser cumprido. Ou como uma licitação, mesmo levando para o campo do direito público. Uma vez realizada a formulação do contrato, assinado pelo Estado, ele vai estar obrigado a isso. Pode até rescindir, a jurisprudência admite, mas terá que fazer uma compensação proporcional. E não estamos tendo um exame muito aprofundado da legalidade. Legalidade, para mim, é necessário que se entenda como compreendendo não só o rito da Lei 12.850, que é isso que normalmente os juízes examinam. Foi seguido o rito da Lei 12.850, vale o acordo homologado. Mas legalidade abrange princípios da administração pública. Para mim, sem dúvida. Como é que eu vou admitir um acordo em que o delegado de polícia, representando o Estado, faz um acordo com um amigo íntimo, ou inimigo, violando a impessoalidade, ou violando a moralidade, ou um acordo horrível, violando a eficiência? E acordo horrível pode haver dos dois lados. Eu já vi acordo em que fixaram uma pena enorme, maior do que a pessoa teria se condenada fosse. E já vi também ao contrário, já vi acordos que pareciam que estava o representante do Estado sendo bonzinho demais. Quem vai precisar cuidar desses limites da negociação é o agente negociador, o órgão negociador. Mas princípios constitucionais precisarão ser examinados pelo juiz. Princípios jurídicos que eu vou comentar, como o princípio da boa-fé, princípio do não aproveitamento da torpeza própria, princípio do contraditório, precisarão ser observados. O próprio ministro Teori Zavascki, lá no início da Lei 12.850, ele rejeitou cláusulas de acordo que impediam recurso, porque isso violaria o princípio do livre acesso à jurisdição, e esses acordos de colaboração passaram a não mais prever a cláusula de recurso, impeditiva de recurso. Vai se aplicar a regra dos negócios jurídicos. Por exemplo, eu vou comentar, o artigo 185 do Código Civil prevê que é condição do negócio jurídico objeto lícito, coisa lícita. Mas eu falei que estamos fazendo acordo de colaboração premiada em que o delator fica com parte do produto do crime. Como eu posso admitir que o Estado negocie produto do crime? Produto do crime é coisa ilícita, mas está sendo feito, baseado no critério da proporcionalidade. As regras do contrato jurídicos também, inafastabilidade da jurisdição. E aí, caminhando um pouco mais rapidamente pelo tempo, nós vamos ter que examinar se podemos ou não ter favores não contidos na lei. Porque a lei estabeleceu os favores, eu mostrei no início. O Ministério Público pode não perseguir. O juiz pode reduzir a pena até 2/3. Pode aplicar um regime mais brando. O juiz pode aplicar até perdão judicial ou penas alternativas. E só. É o que a lei prevê. O juiz que vai além está inventando favor. O Ministério Público que vai além está inventando favor. Pena inventada. Nós temos as penas hoje fixadas em acordos de colaboração que prevê, por exemplo, uma pena de 7 anos e 7 meses a ser cumprida inicialmente no regime fechado diferenciado, que não existe. É o réu cumprir a pena na sua mansão. Agora já tivemos até um caso de um senador que queria férias durante o cumprimento da pena. Daqui a pouco a gente, enfim, a mentalidade e a criatividade humana não tem limite. Se é para inventar pena, nós podemos ter as mais variadas formas de pensar sobre o que poderia ser inventado. Processo alterado, a execução penal, como eu disse, agora está sendo combinada já no início. Esses tempos eu estava numa palestra e o presidente da OAB de Brasília, o Débio Lins e Silva, que é criminalista, dizia brincando, aquela brincadeira meio séria, que ele é advogado criminalista, mas chega à noite agora
e reza para o cliente ser condenado. Aí todo mundo fica, ué, como é que eu vou explicar para ele depois que eu recomendei que ele fizesse o acordo de colaboração, começasse a cumprir a pena, se no fim do processo ele acaba não sendo condenado? Que bom advogado que eu vou ser! É uma inversão completa da lógica do sistema. Nós temos favores de suspensão do processo, favores de progressão do regime fora do que a lei prevê, favores de restituição imediata da fiança ou de parte da fiança, favores, como eu disse, de não perseguir o réu. Veja que perigo é isso. Eu dizer que não vou perseguir o réu pelos crimes que eu conheço é uma coisa. Agora dizer que eu não vou nem investigar o réu é algo muito mais sério. Como é que eu posso abrir mão de perseguir crimes que eu nem sei quais são? Crimes que podem ser até da família. Tem colaboradores que só fazem acordo se abranger o acordo a não persecução da esposa, de filho, de parente. Pessoas que a gente não sabe se praticaram crimes e quais crimes. Enfim, são as invenções que vão surgindo e que violam a legalidade. O ministro Lewandowski já se manifestou em contrário. Tem uns 3 ou 4 ministros do Supremo que informalmente, em bastidor também, já manifestaram preocupação, mas o ministro Lewandowski já fez formalmente. Devolveu um acordo com pena concreta. Não, quem fixa a pena é juiz, o Ministério Público pode fazer um acordo para reduzir de metade, de 1/3, 2/3, e na sentença o juiz vai fazer a redução. Mas pena exata, o ministro Lewandowski não devolveu. Semana passada, num evento no STJ sobre esse tema, o Herman Benjamin também me disse que não aceita pena exata. Então estão havendo já discussões. Aqui eu trago Figueiredo Dias no mesmo sentido, não admitindo acordos pelo Ministério Público com pena exata. Carnotile e Brandão aqui é interessante porque foi um parecer onde esses doutrinadores, Carnotile, quem estuda direito constitucional, é famosíssimo, recomendaram a não aplicação do nosso acordo nas JBS porque violaria o princípio da nula pena sine judício, ou seja, não apenas sem juiz, sem processo, porque a pena estaria sendo inventada e estaria sendo executada de imediato. O argumento contrário, volto a dizer, sempre é proporcionalidade. Se o juiz pode aplicar até o perdão, pode inventar uma pena na mansão do réu. Mas aí o perigo é invenções em penal e processo penal. Indo para a parte agora final de quem controla, só ressalta ali o artigo até o 104, né, que prevê no inciso 2 objeto lícito para negociação, e nós estamos fazendo acordos de coisas ilícitas. Na parte final, aqui eu trago uma provocação aos meus colegas do Ministério Público e que peço que encarem como um carinho, não como uma redução, ao contrário. É que é muito natural a instituição do Ministério Público, eu falo, o Luciano até falou, já fui promotor por um breve período da vida, mas até hoje eu tenho muito contato. Eu dou aula na Católica de Brasília, no mestrado, e há um convênio com o Ministério Público da União. Então, todo semestre eu tenho como alunos pelo menos 20 procuradores da República, procuradores militares, do trabalho, que fazem parte desse convênio. Então, tenho um carinho enorme e eu vejo a preocupação deles nos dois lados. Quando o integrante do Ministério Público pensa isoladamente, ele vê com muita ênfase a independência funcional. Chega a ser uma prerrogativa quase sagrada. Eu resolvo o que é melhor, não só no processo, mas ao escolher que ação civil pública eu vou promover, que advertências eu vou fazer ao prefeito, que medidas eu vou tomar. Quando esse mesmo promotor passa a ter os olhos da gestão, ele está no Conselho Nacional do Ministério Público, está numa Procuradoria Geral, ele já passa a ver que essa independência funcional é necessária, importantíssima, mas não é impedimento a uma gestão organizada. E na nossa área também não pode ser, na área do jurisdicional, também não pode ser impedimento a limites e controles. A comparação que eu faço é com a livre convicção do juiz. O juiz também decide livremente o processo, mas ele tem limite e tem controle no recurso. Não vejo como, com o máximo respeito, se possa impedir
a qualquer servidor público limites e controles. Qualquer servidor. Nem Supremo Tribunal Federal. Talvez até por isso, volta e meia, tenhamos tanta discussão sobre ativismo judicial, especialmente do Supremo. Por isso, me parece que quando nós deixamos a colaboração premiada ao livre talante de negociação de qualquer promotor, a possibilidade de erro que é natural ao ser humano se multiplica pela quantidade de promotores que podem fazer acordo por esse nosso Brasil. E cada um deles, com o seu bom senso, criando a sua pena, inventando o seu rito, criando os seus favores e não admitindo que ninguém venha dar palpite se ele está de mais, está de menos, se a inversão foi boa, foi ruim. Eu não consigo admitir justiça nesse tratamento. Se fosse até para usar o modelo americano, lá o promotor faz o que quiser sim, mas lá ele é eleito, pelo menos na justiça estadual. Se ele não fizer o que a comunidade acha bom, ele não vai ser reeleito. Aqui o nosso promotor, felizmente, como juiz também, eles são vitalícios. E é necessário que alguém faça alguma forma de verificação para evitar a boa intenção que acabe resultando ruim na prática. O Ministério Público Federal tem atuado em Lava Jato por forças-tarefas. Isso já é uma forma natural de contenção. Porque daí, quando eu tenho um colega trabalhando comigo, naturalmente, um acaba vendo o serviço do outro, um acaba sendo, sem querer, alguém para diálogo e até para controle. Mas a lei não exige isso. E volto a dizer, pode haver a mais variada forma de acordo por esse Brasil, por qualquer delegado de polícia, não é só o Ministério Público, e por qualquer promotor. Talvez até valha a pena pensar em algo que eu sei que o Ministério Público vai se revoltar mais, principalmente os promotores de primeiro grau, que é algo parecido com o arquivamento da ação civil pública, em que nós temos um controle revisional, porque haveria um possível dano à sociedade. Aqui também, na colaboração premiada, há um possível dano à sociedade que perde o direito de ter uma pena por completo fixada. São questões a se pensar. Não estão na lei, não é necessário hoje. Hoje o promotor sozinho, ou o delegado sozinho, representa o Estado. E até um problema, independentemente da discussão mais teórica, mais profunda, que eu sei que é forte ao Ministério Público, mas o problema maior hoje é que o réu pode barganhar com 2 representantes do Estado. Ele vai para um, tenta fazer acordo, não ficou muito bom, vai para o outro e diz que aquele primeiro já prometeu alguma coisa e vai e volta entre delegado e promotor fazendo uma negociação com quem melhor lhe dê favores. E também o próprio juiz vai acabar fazendo esse controle. E até por isso, eu sempre digo aos colegas do Ministério Público, já fui várias vezes fazer palestras na Escola Superior do Ministério Público, em instituições do Ministério Público, de que tem situações em que é necessário até se pensar no mal talvez menor. Mesmo para o promotor de primeira instância, que não ache possível que qualquer outro colega do Ministério Público lhe auxilie em revisão de critérios, talvez para ele ainda assim seja melhor que esse controle seja feito por um colega do Ministério Público do que pelo Judiciário. E aí eu sou franco em dizer, se o Ministério Público não fizer o controle, o Judiciário fará. Já está fazendo e a tendência é ampliar. Agora, se o Ministério Público fizer o controle, é o controle pleno. E o controle daí que passa a justificar a atuação institucional. Porque daí já não serão os favores do promotor José da Silva, serão os favores da instituição do Ministério Público que pensa daquele modo. E que vai tratar daquele modo naquela região, naquele polo. Evitando que em um processo a gente tenha um acordo muito diferente de outro que estivesse em igual situação. É algo que passo como uma provocação. E porque até, como disse, o judiciário tende mundialmente, não é só no Brasil, a essa juristocracia. Cada vez mais os juízes respondem demandas judiciais amplamente. Assim, é um caminho que vemos dessa colaboração que precisa ser desenvolvido. Ela é um meio válido, útil,
Não podemos pensar em abrir mão da colaboração premiada. Volto a dizer, Lava Jato é modelo para o Brasil e modelo pela colaboração premiada. Não pode servir como excludente do poder investigatório estatal. Por ora, colaboração premiada não é para ser feita em todo o processo, não é para ser feita com todos os réus. É para ser feita nas situações onde o persecutor tenha dificuldade em obter prova de crimes graves com agentes periféricos do grupo criminoso. Isso é colaboração premiada. Precisa de limites conhecidos e controláveis e não pode ter a sua incidência divorciada de limitações de garantias. Isso aqui é algo que precisamos nos preocupar. Tempos atrás eu tive num evento em que o nome era o Direito Penal da Lava Jato. Não há direito penal da Lava Jato, não há processo penal da Lava Jato. Não podemos ter tratamentos diferentes enquanto não houver lei diferente. Na Itália há. Querem seguir o modelo italiano? Podemos fazer. Mas temos que discutir com a sociedade, sim. Modelos diferentes para crimes diferentes. Limites a negociações podem e devem ser fixados pelos órgãos envolvidos. Já temos uma regulamentação no Ministério Público Federal. Os Ministérios Públicos dos Estados estão aos poucos criando regulamentações de colaboração premiada. Isso é interessante, sim, porque uniformiza procedimentos, uniformiza critérios. Enfim, é preciso desenvolver a colaboração premiada para garantir a sua eficiência máxima, mas evitando erros, evitando que seu uso possa ser motivador de injustiça. É um caminho que ainda temos muito a perseguir, é um caminho que vamos ter todos nós que discutir muito. E digo todos nós mesmos, porque quem é do Ministério Público está fazendo a negociação. Os advogados estão do outro lado, participando também com seus clientes. Os juízes estão homologando, mas a sociedade é quem vai ter que dizer, ao final, se nós vamos ou não vamos ampliar a negociação, se os acordos estão sendo razoavelmente justos num critério social ou não. A sociedade vai participar. É um tema, então, que precisa realmente por todos ser discutido. Foi um tempo rápido, eu sei, são muitos aspectos ainda a serem desenvolvidos na colaboração premiada. O Supremo não para, toda semana nós temos um julgamento novo, um precedente novo, criando novas condições, mas a ideia que todos queremos é que consigamos ter um processo realmente eficiente e respeitador das garantias. Foi uma alegria vir a Juazeiro do Norte, uma alegria estar aqui na terra de Padre Cícero, esse berço da cultura nordestina, berço do artesanato, do cordel, polo acadêmico que é essa cidade, essa região. Foi um prazer estar no Cariri, um privilégio estar com vocês.